Olá, boa noite. Você já ouviu falar em clonagem de dentes? Pois agora isso também já é possível aqui na nossa região. Dá para se reconstruir o sorriso de uma pessoa imitando o formato exato dos seus dentes originais. E quem traz os detalhes para a gente é a cirurgiã dentista Rose Marques. Boa noite, Rose, bem-vinda. Boa noite, Roberto. Obrigada. Vou explicar um pouquinho melhor então para os nossos telespectadores o que é essa clonagem de dentes. Roberto, isso é uma nova tecnologia onde agora existe um scanner intraoral. Então, antes de realizar qualquer procedimento, nós escaneamos o dente do paciente, então a gente tem um arquivo exato como a pessoa chegou no consultório. Então, se precisar fazer uma coroa, qualquer coisa, nós temos o registro de como era o dente da pessoa. E isso também serve para fazer as lentes de contato. Às vezes a pessoa não está feliz com a cor do seu dente. Às vezes a pessoa gosta da forma, do comprimento, mas a cor está irregular, está manchado os dentes. Então nós escaneamos, nós registramos como é a natureza e imprimimos novos dentes exatamente igual ao dente da pessoa. Ou se a pessoa perde um lado, por exemplo, ela perdeu 3, 4 dentes deste lado, nós escaneamos este lado e reproduzimos para cá, imprimimos para cá. Mas no caso, por exemplo, da troca de cor, o dente em si está sadio. Esse dente sadio, ele é retirado para ser colocado o clone? É pouco invasiva essa técnica. A gente trabalha assim com 2, 3 milímetros no máximo. É uma capinha? De 0,2, 0,3 na verdade, né? Menos que 1 milímetro. E a gente tira um pouco o esmalte que está com a coloração ruim e imprime um novo esmalte da nova coloração. Doutora, quem é que pode fazer esse tipo de técnica? Todas as pessoas. Semana passada eu atendi uma paciente de 85 anos, uma senhorinha, e ela tinha perdido todos os dentes. Então ela iria passar por implantes e depois fazer os dentes sobre os implantes. E aí ela falou, nossa, eu gostaria de ter os dentes iguaizinhos os da minha filha, porque eu me identifico. Quando eu era jovem, os meus dentes eram iguais da minha filha. Então a gente escaneia a filha, pega esse formato, a textura, o comprimento, a largura e imprime para a mãe igual. E a gente pode fazer isso com qualquer consanguíneo, com um sobrinho, com um irmão. Precisa ter essa relação familiar. Por exemplo, eu não posso olhar para a senhora e falar, eu gostei dos seus dentes, quero esses dentes na minha boca. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu 3 vezes. Pacientes falando assim que meus dentes são lindos, que gostaria do mesmo formato. E aí eu já tenho esse arquivo, na verdade a gente já tem um banco com 3.000 arquivos de dentes naturais. E tenho de todos os meus funcionários, da minha equipe mesmo. Então eu tenho outros dentistas que trabalham comigo, às vezes a pessoa se identifica, fala, eu quero o dente igual o dela. Né? Tem uma assistente, né, que tem os dentes muito bonitos, a Vivian. Garota propaganda. E muitos pacientes falam assim, nossa, eu gostaria de ter um sorriso como o dela. Então a gente adequa a dimensão e imprime naquele formato, naquele desenho, que é o desenho feito pela natureza, né? E esse cálculo, ele é feito pelo computador? Porque, por exemplo, a sua arcada dentária, ela é diferente do tamanho da minha. Sim. Então, eu vou escolher o seu formato de dente, aí mas ele tem que se adequar adequar ao tamanho. adequa a proporção, né? Porque tem pessoas que têm um rosto maior, outros menores, mas seguindo a mesma regra, a mesma proporção entre altura e largura, ele adequa fazendo o mesmo modelo, vamos dizer assim. Né? E como é que esse clone ele é fixado no dente? É reação química, é um cimento adesivo de uma empresa da Alemanha chamada Ivoclar, que desenvolveu esse sistema que fixa o dente. Mas o clone serve também para implante, que aí é fixado com parafuso. Ele serve para tudo, ele serve para coroa, para lente, para facetas, para obturações. Então, por exemplo, a pessoa tem várias restaurações metálicas, né, aqueles amálgamas na boca, tem 15, 20 que seja. Nós tiramos todo esse metal, imprimimos e colocamos com a anatomia verdadeira dos dentes. Né? Porque antes, o protético demorava 20 anos para ficar bom protético, né? Estudando anatomia, desenhando os dentes. Só que os dentes ficavam padronizados por aquele artista, né? Por exemplo, quando um artista pinta um quadro, ele tem um estilo próprio. E o protético também, cada protético tem seu estilo. Então as pessoas ficavam com os dentes meio parecidos, quando era feito sempre pelo mesmo protético.
né? Existia um Ficava padrão. aquele padrão. E hoje não, hoje a gente copia os dentes verdadeiros criados pela própria natureza. Então hoje a gente chega a uma perfeição, né, muito mais rápido, muito mais prático. Por quê? Para um protético imitar a natureza e fazer um dente totalmente natural, demorava 20 anos de prática para ele ficar muito bom, para se conseguir um resultado muito bom. Hoje, em 6 meses, um profissional aprende a trabalhar com as imagens, com um banco de imagens e consegue imprimir um dente tão bonito quanto um protético muito experiente. Às vezes é mais a tecnologia, o computador, do que o próprio profissional. Na né? verdade, isso é uma nova profissão que surgiu agora, chamado Smile Designer, que é o designer de sorrisos, né? É um profissional que desenha os sorrisos. Agora, voltando nessa questão do clone, a senhora falou que ele pode ser como se fosse uma capinha ou ele pode assumir o lugar inteiro do dente. Sim. Né? E então esse material, a quantidade desse material utilizado vai depender de acordo com a função que ele vai exercer isso. E do que é feito esse material? De silicato de lítio, é um tipo de porcelana. É uma cerâmica, uma porcelana. Algum tipo de complicação, reação alérgica pode acontecer? Não, ele é totalmente biocompatível, né? A cerâmica já é usada na odontologia há mais de 50 anos, é totalmente biocompatível. Agora, a gente pode dizer que esse tratamento ele é uma espécie de operatório cirúrgico, não? Precisa de algum cuidado antes para quem for fazer essa clonagem? A gente faz, existem várias maneiras de fazer essa técnica, mas, por exemplo, às vezes o paciente tem os dentes curtinhos, né? A gengiva cobre muito o dente e a gente tem que aumentar não o comprimento, a ponta do dente, a gente tem que aumentar para cima, porque para quando a pessoa sorri não ficar parecendo aquela gengiva grande, gigante. Então, o que a gente faz? A gente escaneia esse paciente, a gente desenha no computador como vai ficar os dentes maiores, aí a gente pode imprimir não em porcelana, a gente imprime num material provisório, temporário, é o que a gente chama de mock-up. E a gente coloca na boca da pessoa para ela ver como ela vai ficar depois que nós retirarmos um pouco daquela gengiva. Aí a gente usa essa marcação que foi feita e a gente remove com um bisturi elétrico. E tem um aparelhinho que chama ultrassom de piezo, é um aparelho que remove esse excesso de gengiva. No outro dia a pessoa está normal, não tem pós-operatório, não incha, a pessoa pode trabalhar e a gente já remove essa gengiva que estava em excesso. Mas aí nesse caso são os próprios dentes da pessoa, só se retira o excesso de gengiva. Então, retira o excesso de gengiva. Só que assim, para a gengiva não crescer de novo e não voltar, aí a gente coloca as lentes de contato no novo tamanho. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre clonagem de dentes. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e a gente fala hoje sobre clonagem de dentes e eu converso com a cirurgia dentista Rose Marques. Doutora, em quanto tempo, depois de uma pessoa que fez a clonagem de dentes, colocou o clone, em quanto tempo depois ela pode comer? Imediatamente. Normalmente? Imediatamente, 30 segundos depois. Não tem nenhuma restrição nem de alimento, nada? Não. É extremamente resistente, né? É a dureza do esmalte do dente natural. Então, o que ela faria com os dentes naturais, ela pode fazer com os dentes impressos por computador. Só para a gente entender o mecanismo, a pessoa ela vai no seu consultório, pede para ser refeito um dente que ela perdeu, por exemplo. Esse dente ele é feito numa impressora 3D? Isso, na verdade, a impressora 3D fabrica o modelo, fabrica o desenho. O dente ele é feito numa fresadora, é um bloco de cerâmica, aí a máquina vai removendo, vai imprimindo, mas não por acréscimo, e sim vai esculpindo. Por decréscimo, isso, e vai tirando e entalha e sai o dente inteiro. E qual é a vantagem? Porque antes eram coroas metalo-cerâmica, era um metal revestido com cerâmica. Hoje é cerâmica pura, então não fica aquele pezinho preto que ficava ao longo do tempo, né?
E com essas técnicas, com esses novos cimentos que surgiram, a gente consegue fazer fragmentos minúsculos. Então, hoje a gente consegue repor qualquer pedacinho do dente, a gente consegue fabricar. Quer dizer, isso é possível, então, desde uma pessoa que quebrou um tiquinho do dente até quem perdeu todos os dentes? Isso, exatamente. Até uma pessoa que perdeu todos os dentes completamente. Agora, esse período todo, quanto tempo leva? Por exemplo, para se fabricar um pedacinho de dente, em média, quanto tempo? Uma noite. A gente deixa a máquina ligada à noite, no outro dia de manhã tá pronto. Então, normalmente a gente atende um paciente num dia e na outra sessão está pronto. Normalmente são 2 sessões. Então, nós fazemos 14 dentes, 28 dentes em 2 sessões. Quer dizer, dá para se fazer a boca inteira? Sim, é muito confortável, né? A senhora já chegou a fazer isso, a boca inteira, em algum paciente? Faço todos os dias. Rotineiramente eu faço bocas inteiras. E o resultado, como é que é? É maravilhoso, né? A pessoa te beija, te abraça, sorri, mexe com a autoestima, né? Aí você vê que a pessoa fica tirando mais selfie, postando no Instagram, é bastante interessante, é gratificante, né? A gente sabe que essa técnica veio para a Baixada Santista há pouco tempo, é isso? Sim. Essa técnica foi desenvolvida pelo Dr. Paulo Cano, que é um brasileiro e ele já deu cursos em 44 países, levando essa ideia que ele desenvolveu. E eu fiz o credenciamento com ele, eu sou a única na Baixada a trabalhar com essa técnica clones. E eu também tenho modelos concretos, né, dentes verdadeiros, onde eu mostro para a pessoa. E a pessoa, mesmo que ela não seja um consanguíneo, ela pode se identificar com os modelos que nós temos prontos ali. Então, por exemplo, ela olha assim, eu gosto esse, eu quero mais redondinho, quero mais quadradinho, quero mais compridinho. Aí eu entrego isso concretamente, aí a pessoa escolhe. Aí nós fazemos uma cópia, colocamos esse sorriso que ela pegou na mão aqui com um produto chamado Structor, que foi desenvolvido pelos alemães também. A gente copia isso aqui, a gente tem um negativo, a gente põe o Structor aqui e põe na boca da pessoa e tira. É uma prova. E ela já se vê como ela ficaria com um novo sorriso. É uma prévia, na verdade, ela né? pode escolher, como escolhe uma roupa. Você pode Exatamente, provar. Você está indo num shopping, só que de você dente, pode é provar isso? um sorriso. Então você prova um sorriso, não, vamos ver o outro, se fica melhor. Mas normalmente a pessoa já acerta o ideal para ela mesma. É incrível como o paciente tem essa intuição. Normalmente ele já faz a escolha que harmoniza muito bem com o seu rosto. Agora, vamos supor que a senhora pegue um paciente meio indeciso. Do primeiro momento que ele escolhe a primeira prova, até ele se decidir, escolheu 3, 4 vezes, trocou de dente, trocou de sorriso. Quanto tempo isso leva até se fazer e escolher um dente? Não demora, 5 minutos. Rapidamente? Sim, rapidamente. O Structor seca em 1 minuto, você põe, posiciona, aí a gente pode remover e pôr o outro. É porque sobrepõe, né? E o custo, doutora? Muito caro? Olha, o custo eu acredito que ficou mais barato. Por quê? Porque antes a gente precisava de um grande número de profissionais trabalhando. Então hoje a gente trabalha com menos profissionais e ficou mais rápido. E menos material também, né? Por exemplo, antes a gente tinha caixas e caixas de gesso, pilhas de gesso, e hoje uma coisa desse tamanho se reduziu para isso, né? De espaço físico. E como eu te falei, a gente deixa a máquina ligada à noite, no outro dia a gente chega, o sorriso está pronto. É um trabalho mais assertivo, a gente Então, pode como a dizer, gente assim. ganhou tempo, né? Uma das coisas mais caras que nós temos é o tempo, né? Então, isso otimizou bastante. Então, não encareceu, né? O custo ficou a mesma coisa que se fazia antes. A antiga metalocerâmica a gente faz agora assim com o mesmo custo. Agora, doutora, a gente falou de casos em que, de repente, é um pedacinho do dente, ou um dente inteiro, ou a boca toda. O caso, por exemplo, de um acidente, aconteceu, bateu a boca e o dente caiu. A pessoa leva o dente na mão. É possível fazer o clone exato daquele dente? Exato, perfeito. Nós escaneamos esse dente e imprimimos um novo dente igualzinho o dente que a pessoa tinha. Não precisaria fazer o espelho, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa perdeu 3 dentes do lado direito. Sim, mas imagine o seguinte, se a pessoa perdeu os 2 dentes da frente, ela não tem referência, não teria né? como espelhar. Mas aí se ela trouxer um, já dá para fazer os 2.
Ok, e no caso nesse caso, por exemplo, que se perde 2 de um lado direito, a pessoa, nessa técnica é possível espelhar o lado esquerdo? Sim. E ele cabe Direitinho. perfeitamente do lado? A natureza é sábia. Agora, existe alguma técnica, algum projeto de fazer com que na hora do encaixe dessa boca seja perfeita a mordida? Olha, quando nós escaneamos os dentes de cima e os dentes de baixo. E nós escaneamos a pessoa com a boca, com a mordida fechada. Então, a máquina pega a referência de aonde esse dente encaixa nesse. E a máquina encaixa automaticamente. Então, está faltando um dente aqui, ela vai fazer esse dente crescer até encostar no antagonista. Então, não fica baixo, né? Fica exato. Não tem espaço, não acontece nenhuma dificuldade e a gente consegue manipular essa imagem e olhar ela e checar por todos os ângulos. Porque nós podemos apagar a imagem aqui e conseguir ver por dentro, ver se realmente a superfície está exata. Okay, coisa então, que era impossível, né? No próximo bloco a gente continua a falar sobre clonagem de dentes. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é clonagem de dentes e a gente conversa com a cirurgia-dentista a doutora Rose Marques. Doutora, a gente está falando sobre essa técnica inusitada aqui na Baixada Santista, né? Quer dizer, muita gente sorrindo diferente em pouco tempo, é isso? Isso, em 2 sessões a gente transforma o sorriso da né? pessoa. Um trabalho que antes poderia demorar 6 meses, 1 ano, é feito em 2 semanas, vai com um intervalo de 1 semana, né? Normalmente eu atendo o paciente na segunda-feira, na outra segunda-feira ele já está com o sorriso novo. Se a gente fosse colocar na balança pontos positivos e pontos negativos dessa nova técnica em relação à anterior, além do tempo que a senhora acabou de falar, né? Um tempo muito reduzido em relação a 6 meses que se levava para fazer a boca toda, o que mais que a gente poderia comparar? A forma, que a gente consegue imitar a natureza, né? Ou a textura, a forma, a harmonia, o encaixe, a adaptação é muito mais perfeita, então assim não tem problema de infiltração, né? São só vantagens, né? O fio dental passa perfeitamente, fica bem justo, porque quando se fazia à mão, no pincel, muitas vezes o protético não conseguia fechar o espaço entre os dentes. Hoje, como é feito por computador, né, com esse sistema de CAD/CAM, o encaixe entre os dentes fica perfeito, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, quando se faz aquele selante ou uma obturação, às vezes fica um pouquinho alto, precisa ter aquele desgaste. Nesse tipo de clonagem não tem isso. Não acontece, ele já vem exato. Perfeito. Perfeito. E vida útil, doutora, quanto tempo? Em torno de 25 anos, né, a cerâmica. A gente orienta que fique 25 anos. Claro que se tiver um acidente, como o dente normal também, ele quebra. Sim, se a pessoa levar um acidente, por exemplo, levar um tombo, bater com a boca no chão, mesma coisa que aconteceria com um dente verdadeiro vai acontecer com os novos dentes. No primeiro bloco, a senhora chegou a falar rapidamente sobre o Smiler Design. Isso. Queria explicar um pouquinho melhor para os nossos telespectadores o que é? É uma nova técnica, um novo profissional? O que está acontecendo no mercado? É um novo nicho do mercado, né? Porque agora o dentista precisa de um colaborador para fazer esse novo desenho do dente. Então, é um profissional que vai trabalhar na frente do computador e ele vai ficar checando, procurando um sorriso no banco de imagens, ele vai procurar o sorriso que harmoniza ali e ele traça linhas assim para ver paralelo ao chão, para desenhar o dente, né? Porque algumas pessoas sorriem assim, outras assim, né? Tem pessoas que não têm os dentes paralelos ao solo. Então, com essa técnica a gente consegue fazer os dentes retos, né? Alinhados. E essa técnica ela é utilizada para pessoas que realmente necessitam, de repente, de uma clonagem de dentes, ou a pessoa simplesmente está insatisfeita com o sorriso dela, ela tem dentes sadios, tem dentes perfeitos, mas ela não gosta, de repente, da forma ou da cor. Isso, assim, tem pessoas que têm dentes inclinados, não querem usar aparelho, então dá para fazer. Pessoas que têm espaço entre os dentes, pessoas que têm os dentes pequenos. Ela arranca o dente? Não, ele é revestido, vai sobre o dente. Porque é uma película tão fina que não fica grosseiro, fica bem natural, extremamente natural. Mas isso para pequenas imperfeições, o meu sorriso né? foi feito assim. Dessa forma? Dessa forma.
Tem uma película, então, Tem uma envolvendo seus película de dentes. esmalte. Agora, tem pessoas que realmente precisam do aparelho ortodôntico, né? Às vezes Sim. o dente, ele é muito para cima, ele Isso. fica, assim, muito fora daquela linha, ele fica em cima da gengiva. Para esses casos, não tem o que fazer. Agora existe os alinhadores invisíveis, né, que é a Invisalign, que nós escaneamos. Então, a pessoa vai no meu consultório, a gente escaneia esse sorriso que não está encaixando direito, por exemplo, dentes tortos, dentes para cima, arcada muito fechada, mordida cruzada, onde a pessoa morde ao contrário. A gente escaneia, passa um e-mail para a Invisalign nos Estados Unidos e lá eles fazem todo o projeto de aparelhos transparentes, de alinhadores transparentes, e vem com a receita. Por exemplo, o paciente vai usar 3 semanas o número 1, 2 semanas o número 2, e a pessoa vai usar esses aparelhos incolor e vai alinhar seu sorriso sem usar aqueles brackets, sem usar aqueles metais na boca. Aquele freio de cavalo Isso. antigo. E qual que é a vantagem? Por exemplo, a pessoa tem um casamento, ela pode tirar. Ah, vai ser minha formatura. Eu posso tirar, se bem que ele é quase que invisível, ele é bem imperceptível. Mas a pessoa vai querer comer pipoca, então ela pode tirar, comer a pipoca e recolocar o aparelho. Eles são extremamente confortáveis. Esse é um tipo de substituição do tratamento ortodôntico, esse convencional que a gente conhece? Às vezes ainda é indicado o aparelho convencional, mas 95% dos casos o Invisalign resolve. Isso com criança também resolve ou só adulto? Com criança também resolve. Não tem restrição de faixa etária? Isso precisa ser analisado, né, com radiografias. Cada caso é único, então tem que ser feito um estudo do caso em separado, mas geralmente serve para todos. Doutora, tanto no Smiler Design, nessa técnica, quanto na clonagem de dentes, existe alguma contraindicação? Pessoas que não possam fazer isso em hipótese alguma? Não existe contraindicação. Existem limitações, por exemplo, pessoas que têm muito bruxismo. A pessoa que tem muito bruxismo, ela consegue destruir o seu dente natural, que é a superfície mais dura que nós temos no corpo humano. Então, essa pessoa que tem bruxismo, ela precisa ser tratada, ou com aplicação de botox no masseter, para ela perder esse excesso de força muscular, ou com o auxílio de uma placa miorrelaxante, uma placa para relaxar à noite. Aí, se o paciente usar a placa, ele pode fazer as lentes de contato, tudo normalmente. Ou, se não, em pacientes mais assim difíceis, pacientes muito ocupados, que não se adaptam a usar a placa e não querem aplicar o bruxismo, aí a gente faz um preparo um pouco mais invasivo, abraçando o dente todo. Aí, mesmo a pessoa tendo bruxismo, a técnica é compatível. Quer dizer, no caso da pessoa não querer utilizar a placa, mas querer fazer a clonagem, é isso? Isso acontece. Às vezes o paciente fala assim, mas e se eu esquecer, e se eu não quiser? Então, é possível fazer sim, mas de uma maneira um pouco mais invasiva, né? Aumentando a retenção. Aí resolve o problema também. Tá ok, então. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso nos seus sorrisos que a senhora está montando. Muito obrigada. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê. Até mais.